Existem histórias que transformam, ideias que mudam o rumo de uma vida, vozes que ecoam e inspiram uma geração. Este é o Lendário Cast, um espaço criado para provocar reflexões, compartilhar experiências e revelar o que é de mais poderoso na economia criativa, nos negócios digitais, na cultura e na tecnologia. Aqui, cada episódio será um convite para você despertar o seu potencial, desafiar seus limites e enxergar novas oportunidades. Eu sou Dário Medeiros e junto com você quero construir a nossa jornada lendária. Porque ser lendário não é sobre ser maior que os outros, é sobre ser maior do que você mesmo já foi um dia. É sobre causar impacto, é sobre deixar um legado. Sua próxima grande inspiração começa aqui. Começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio piloto do Lendário Cast. Esse podcast que nasce, na verdade, né, com o propósito de inspirar, de provocar e de trazer aquilo que de você é o melhor, o principal, para que você seja também lendário naquilo que você faz. E para estrear esse episódio, não poderia ser diferente, tá aqui comigo o Matheus, que já participa do projeto, que é colunista do Seja Lendário. Matheus, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar com você aqui hoje. Alegria toda minha, né? Eu me sinto honrado de estar aqui hoje, de fazer parte aqui do primeiro episódio, do episódio piloto, e estar remediando aqui essa conversa, né? Isso aí, Matheus. Temos um histórico juntos já, né? Matheus já trabalhou comigo na agência, temos vários projetos aí, vários trabalhos em andamento. Foi muito trabalho juntos. Exatamente. Muita história para contar e quem sabe a gente não vai trazer um pouquinho dessas histórias aqui hoje, né? Isso mesmo. Tá, então, para a gente começar esse primeiro episódio, que a gente vai trazer um pouquinho sobre esse projeto, o que é que a gente pretende trazer dentro desse podcast, o que é o projeto Seja Lendário também, e também para que vocês possam saber um pouquinho de mim, né? E por isso também que Matheus está aqui, para que a gente possa desenvolver essa conversa, para que eu não fique aqui o tempo todo falando de mim. Matheus vai ajudar aqui com essas provocações para trazer um pouquinho de todo esse histórico aí, né? Alguns anos de experiência, de caminhada, de projetos desenvolvidos, de empresas que estão dando certo, inclusive até hoje, né. E é isso, Matheus, deixo com você agora para trazer aí as questões. É isso. Só falar aqui, né? Me chamo Matheus, né? Já trabalhei com Dário, tô muito feliz de estar aqui. Sou casado com Juliane, estamos esperando o nosso primeiro filho, né? Vai ser um menino, José Felipe. Sou formado em arquitetura, já trabalhei com marketing, né? Sei algumas coisas, sou autodidata, já fiz alguns cursos, enfim. Tenho pós-graduação em psicologia clínica, gosto muito de estudar o ser humano, da maturidade, enfim, do desenvolvimento humano, né. E tô aqui hoje para remediar, Dário me chamou com uma alegria muito grande, eu vim, né, meio que assim, de última hora eu vim e tal, disse: "Não, eu vou, topo", e tô aqui hoje. E eu sou muito amigo de Dário, aí tá aqui uns 3, 4 anos, e a gente se conhece acho que uns 10 anos mais ou menos. É, por aí. Mas eu sei que tem pessoas que conhecem Dário muito mais, né, de muito antes, né, tem Raíssa, tem Tiago, tem Pedro, enfim, Renato, né. Muita gente, muita gente. Muita gente. Só que eu queria saber, né, eu sou muito seu amigo, mas tem coisas que eu não sei. Como é que foi o início, Dário? Como é que tu se interessou, assim, por comunicação, por marketing, enfim, por produção de conteúdo, audiovisual, de tudo isso? Onde é que começou tudo isso? Como é a tua história nesse ramo, nesse nicho, enfim, nessa paixão, né, nesse trabalho? Começou desde muito cedo, na verdade, né. Eu sou filho de contador com professora. Então, a área de negócios ela já está latente no sangue, no DNA, pelo meu pai ser contador. Desde muito cedo eu via essa rotina de empresas, de clientes e tudo mais. E minha mãe, professora, também tem um cunho aí, uma veia pulsante para o lado da educação, né. Então está tudo muito interligado. E aí, eu me lembro que desde a época da escola, os meus primeiros trabalhos na escola, eles sempre tinham uma coisinha diferente no audiovisual. Eu lembro que naquela época a gente não tinha ainda nas escolas projetores, então era sempre um videozinho ali preparado para uma apresentação, para trazer um trabalho, então sempre chamava muita atenção na época da escola. E aí, o início mesmo dessa história toda começou porque quando eu estava mais ou menos na oitava série, eu ganhei na escola também uma bolsa para estudar numa escola computação gráfica.
que na época, se eu não me engano, era Data Center é o nome da escola, se eu não me engano. Não faz alguns anos. E aí eu ganhei essa bolsa para estudar computação gráfica por já ter uma desenvoltura ali com essa parte visual. E comecei a fazer o curso. Comecei a fazer o curso, a aprender CorelDRAW, aprender alguns softwares, e aí fui desenvolvendo, né. A gente sabe que a habilidade é desenvolvida ali no dia a dia. Sim, E aí fui aprendendo, fui fazendo mais trabalho, daqui a pouco ia fazendo um cartão de visita aqui, faz um convite para o meu aniversário, faz, né, e aí você vai criando a habilidade e o gosto também, naturalmente. E aí quando eu fui a gente chega no ensino médio, né, precisa começar a pensar a carreira, o que é que a gente vai exercer. Como eu já tinha essa habilidade de computação gráfica, né, de comunicação visual, eu fiz: "Não, preciso e eu quero e eu gosto, quero permanecer nessa área. Vou para essa área aí de publicidade, de marketing, de design". E aí foi como tudo começou. Fiz o primeiro curso, né, que foi design gráfico, depois fui para marketing, até hoje estou aprofundando nesses caminhos aí. e consegui ver aí todas as eras, né. MSN, Orkut, e-mail, É, eu lembro disso. E tem uma foto que a gente de vez em quando tu posta ela, tu com um computador, eu não lembro agora se é um computador de verdade, se é de papelão, nem lembro, no terraço de casa, assim. isso, é. Eu imagino que tu acompanhou Facebook, YouTube, tudo. Aí hoje em dia já vai pra IA, É. outras inteligências, enfim, vai pra outras Essa foto aí, deixa eu falar dessa foto aí, que você trouxe essa foto aí, ela precisa ser foto é muito comentada. É muito boa, histórica, é lendária essa é foto, é lendário. lendária. Essa foto aí, ela foi de uma feira, uma espécie de uma feira de ciências que eu fiz no quintal de casa. Eu sempre fui aquela criança na rua de inventar as brincadeiras da rua, né. Então eu inventava de tudo. Eu já inventei lá em casa Big Brother, no quintal de casa, eu já inventei lá em casa Mansão do Terror, isso obviamente quando meus pais saíam, eu chamava todas as crianças da rua e fazia aquela bagunça em casa, né. Até que um dia eu inventei também de fazer uma feira de tecnologia no quintal de casa. E aí lá em casa tinha umas peças de computadores já antigas, quebradas e tudo mais, e eu comecei, eu fiz: "Não, eu quero apresentar isso, eu quero falar sobre isso e tal", porque era algo que me chamava atenção. E aí eu inventei, montei um computador de papelão, peguei as peças quebradas de um monitor, né, porque era aqueles monitores De tubo. de tubo, né, e eu peguei e saí encaixando, montando isso de papelão. Me produzi todinho, se eu tiver a foto ainda eu vou colocar no vídeo, né, mas me produzi, chamei as crianças da rua e fiz aquela feira de tecnologia em casa. Eu já estava me inspirando ali, eu acho que Steve Jobs, não sei. Não, porque toda criança quer ser jogador de futebol, jogar pina-pipa, jogar bolinha de gude, várias então, galera, vamos fazer uma feira de tecnologia É, eu já queria desde cedo ser empresário, já aqui era no quintal de casa, né. é, E daí tu entrou na faculdade e tudo mais. E assim, desde essa veia criativa, desde criança vem essa veia criativa, e aí eu queria saber se na faculdade teve algum projeto que te marcou, que fez assim: "Não, esse projeto aqui, esse aí eu gostei", assim, a gente gosta de todos, né, sim, mas sempre tem um xodó a mãe sempre tem um xodó, o filho favorito. é, Então, você como pai de um projeto, um criador de um projeto, você também tem um apego. Tem algum projeto que você lembra, assim, da faculdade, que te marcou, assim? sim. Na verdade tem dois projetos que me chamaram muita atenção pelos comentários dos professores. Eu me lembro que na época era aquela rotina de estudante, né, às vezes não tinha tempo para fazer muita coisa e a esse trabalho, na verdade a maioria dos trabalhos eram em grupo, e acabou que esse trabalho específico eu fiquei com a parte visual, né, do projeto em si. E a gente era uma empresa, a gente criou uma marca de molhos, era uma marca de molhos, e eram molhos inspirados, temperos inspirados na música brasileira, nos ritmos brasileiros. E aí tinha um molho rock, que era um molho mais apimentado, tinha um molho samba, que era um molho com sabor de sal, sabe, meio coisas, né, cada molho tinha o seu tempero. E aí a parte criativa, visual, ficou tão interessante que o professor que avaliou, né, o projeto, ele perguntou: "O trabalho está excelente, mas eu quero saber quem foi que fez as artes". Nesse dia, inclusive, da apresentação, eu não consegui ir apresentar o trabalho, porque eu virei à noite finalizando o projeto, e chegou de manhã, eu disse: "Galera, eu não consigo ir". Falei para a equipe: "Eu não consigo ir, vocês vão precisar apresentar". E aí o professor falou: "Eu quero saber quem foi que fez as artes, porque
isso eu ouvi depois, né, eles comentaram comigo. Tem pessoas que trabalham na minha agência, a professora era dona de uma agência, trabalham na minha agência e não fazem um trabalho desse tipo. Caramba, isso marcou. Isso marcou. Principalmente porque eu não estava lá para: "Opa, me contrata, professor". Pra jogar aquele, né, "Só se tiver Exatamente. precisando de alguém lá, já que na sua agência não fazem esse tipo, né, estou à disposição", realmente. É. E nos proje Inclusive na outra aula, né, que eu fiquei sabendo na aula seguinte, o professor: "Ô professor, fui eu que fiz aquele trabalho, viu". só lembrando, Mas aí já tinha passado o time, ele: "Ah, ok, tudo bem". parabéns. É, a importância de aproveitar o momento certo também, né. E eu fiquei sabendo também, assim, por acompanhar a tua história, conhecer um pouco mais, a gente ser amigo, né, eu vejo que tu é muito empenhado também nos projetos dos teus amigos, desde sempre, assim, né. E como é pra tu também poder utilizar isso pra pessoas que você ama, assim, que você tem um apreço, tem uma amizade, tem um afeto, né. Como é usar essa via criativa também, porque, assim, se a gente já gosta de fazer para os clientes que a gente não tem afinidade ou não conhece, para um amigo então, né, não sei, a experiência é diferente. Sim. Hoje em dia eu trabalho com a grande maioria, na verdade, dos meus amigos, sempre que tem essa necessidade de uma consultoria, de um cliente, de uma assessoria voltada para essa parte do marketing, da comunicação, da criatividade, sempre me procuram e eu fico muito agradecido, muito feliz por isso também. Aproveito para agradecer aqui os que estão assistindo, aos meus amigos. Muito obrigado aí por me recomendar, por estar junto comigo também nessa parceria. E assim, tudo que a gente faz com carinho, tudo que a gente faz com amor, tende a ficar melhor, porque a gente deposita, né, aquela: "Vou fazer isso aqui com", claro que para as outras coisas a gente também faz É, com aquele carinho, claro. mas tem uma especialidade ali, um tonzinho, né, e quando é para alguém que a gente gosta, é para um amigo que a gente quer ver crescer, que a gente quer prosperar junto também, então é muito rico essa experiência. Gratificante, né. Muito gratificante. E Tem uma questão que eu gosto de pensar que é o seguinte, eu trouxe até aqui essa daqui inclusive, foi a minha primeira câmera, trouxe ela aqui para falar dessa história. A minha primeira câmera que eu comprei com o primeiro salário, primeiro trabalho, eu ganhei o salário e eu fui juntei o dinheirinho e já fui atrás dessa câmera aqui que tá comigo até hoje. E essa câmera ela já me trouxe inúmeras reflexões e eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando agora, porque quando a gente está do lado em que a gente está produzindo alguém, quando a gente está fotografando, filmando, a gente está sempre tentando extrair o melhor daquela pessoa. A gente está sempre procurando ali o melhor ângulo, a gente está sempre procurando ali, né, posicionar a pessoa da melhor forma, ou seja, a gente quer extrair o melhor dela. E eu participei de um curso recentemente, e um curso que trazia um pouco também de autoconhecimento e tudo mais, e quando eu falei desse objeto, eu precisei pensar sobre esse objeto, isso me remete muito a mim e a minha história, aquilo que eu gosto de fazer. Estar sempre querendo encontrar o melhor ângulo das pessoas, estar sempre querendo extrair o melhor das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, desses amigos, né, que eu acompanho, que depositam essa confiança em mim, é também uma forma de extrair deles aquilo que há de melhor, e isso se eu posso dizer que existe há muito tempo, na minha vida, na história toda, né. Aqui já conhece um pouco mais de tempo aí, sabe que eu fui líder de igreja e toda essa situação, então existe um pouco disso em mim, de querer extrair sempre o melhor das pessoas. pra quem não sabe, Dário é um grande palestrante, é um grande líder de pessoas e ele gosta muito da parte humana, tá. É por isso que ele trabalha com marketing, acho que acredito que isso, o marketing muito mais do que produtos, preços, ofertas, enfim, serviços, o marketing é muito muito não, ele é só sobre pessoas. No fim das contas é uma pessoa falando para outra. E Dário, pela expertise que ele tem na vida, eu acredito que ele tá no lugar certo, assim, de verdade mesmo. E eu imagino, assim, né, a gente só recomenda aquilo que é bom, né. Então, assim, eu imagino que seus amigos recomendam e deve ser muito gratificante você, poxa, é um reconhecimento, né, confiança no seu trabalho, né, e acaba que aí você, como gratidão, quer dedicar um amor, dedicar um agradecimento até para eles também, né. E aí eu quero saber, desde cedo, né, criativo, na faculdade vem os elogios e tudo mais, como é como é que tu decide, como é na hora de criar, né, uma campanha que tu acha que vai atingir alguém, como é a tua teu processo criativo, né, na hora de produzir um conteúdo, na hora de pensar numa campanha, como é que tu decide ali, né, o que é que vai entrar, o que é que vai ser descartado, deixado de lado, a gente deixa ali, daqui a pouco mexe de novo. Como é o teu processo criativo, assim, né, como é que tu decide e o que te inspira na hora de criar alguma coisa assim, uma campanha, enfim? O processo criativo, ele geralmente é bagunçado. A gente não existe
ordem e lógica para falar do processo criativo, porque não existe um mapa para o processo criativo, né. Então, assim, existem muitas coisas que no meio do processo vão me inspirando, quando eu estou, por exemplo, criando uma marca, quando eu estou, por exemplo, precisando pensar uma campanha, eu vou colhendo referências de vários lugares, e uma das coisas que eu preciso pensar primeiramente é: quem é o cliente do meu cliente? Quem é que o meu cliente quer alcançar, né. Isso é fundamental a gente pensar, porque às vezes as pessoas elas criam para si, e quando a gente cria para si, a gente tende a não alcançar o outro, porque a gente está criando pra gente. Então não necessariamente aquilo que o outro gosta, aquilo que o outro precisa. Então quando a gente vai criar, a gente precisa ter esse cuidado de quem é que a gente quer alcançar com isso aqui, né. Então eu preciso entender quem é o cliente do meu cliente, qual é a mensagem que esse meu cliente, ele quer passar por esse produto, por essa campanha, por esse criativo, né, e como fazer com que essa mensagem ela chegue, né, porque existem muitos meios para alcançar uma pessoa. E quando a gente pensa quem é o cliente, esse como, ele já vem meio que como uma resposta pronta ali também, porque a gente quando pensa no outro, naquela pessoa, a gente já vem também como é que eu vou chegar nela, esse caminho, né. Aí acende a luzinha, né. Então o Assim, cliente é o ponto sim. final que vai dar o norte, né. É. Inclusive eu estava criando para um cliente recentemente, e uma coisa que eu comentei, né, que na reunião de briefing que ela achou muito interessante, é que eu disse que existe esse processo do briefing, né, da gente coletar as informações, entender o cliente, conhecer. Ela fez essa pergunta também: "Como é que chega ao resultado final?" E eu fiz: "Olha, é ele que chega, não é a gente que chega nele, é ele que chega pra gente." Porque de fato é a ideia que vem, Sim, né, o esse dentro desse processo de conhecer, de entender, é ela que surge, né, não é a gente que vai ali buscar, né. é verdade. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. E agora nos processos criativos, né, sempre pensar no final a gente sabe quem sabe pra onde quer chegar, né, sabe o caminho então. E aí a gente, como o Dário falou no começo, a gente trabalhou junto, né. A Isso. gente trabalhou junto na DUP, a agência que Dário tem até hoje, enfim. Ela já passou por reformulação de identidade visual que eu vi e tal, e eu fico acompanhando de longe já olhando assim: "Caramba, o projeto tá acontecendo, né". E aí, a gente passou por muita coisa, no antigo carro que tu tinha, a gente ia pra Minha nossa senhora, muita história. a gente ia para as gravações, ia visitar os clientes, fazia muita reunião lá no escritório da aqui da Agamenon inclusive, né. Inclusive aqui perto, aqui do lado É, onde a do gente lado. tá, né. É. E aí a gente fazia muita reunião, era muito bom aquele tempo, né, que a gente trabalhava junto. E aí a pergunta que eu quero agora fazer é, como é que foi concretizar a DUP, né? Porque eu imagino que desde aquela criança que fez a feira de computação, de tecnologia no quintal de casa, com computador de papelão, até chegar na DUP, né, foi muita ralação, foi muitos altos e baixos, teve momentos fáceis, difíceis, teve alegrias, teve ali Sim. uma parte mais difícil. Como é que foi concretizar a agência assim, né? Eu lembro quando tu me chamou o projeto, caramba, tô lembrando agora a gente pintando a sala, Lembro, lembro. A gente conversando lá, pintando. conversando, lixando a sala, saí com o cabelo cheio de pó de gesso, né, enfim. Inclusive tem essas fotos também. É, e fotos, vídeos, enfim. E aí eu imagino assim, né, como é que foi, desde aquele menino até chegar à concretização da DUP, né, da agência. Como é que foi isso? Como é que foi concretizar a DUP e tirar do papel e hoje ter uma cartela de clientes e poder fazer aquilo que você gosta, que você tem aptidão, poder devolver para as pessoas aquilo que você recebeu de não sei como dom, habilidade, algo treinável, não sei, mas enfim. Como foi concretizar a DUP assim? É, a DUP ela é uma realização de um sonho de criança. Talvez aquele menino lá da feira de tecnologia realmente, quando olha na DUP, sabe aquele meme do adulto falando com a criança: "A gente tem uma empresa, a gente tem uma namorada", né, aquele meme? Sim, sim. Pronto, é essa realização, é essa experiência de se sentir realizado. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que um mentor que eu acompanho fala, que quando você trabalha duro naquilo, quando você dedica energia, força, empenho naquilo, você sabe que aquele resultado vai chegar, né. Então, ao mesmo tempo que é uma realização de sonho, é também a espera dele. É a espera por saber que esse processo ele iria acontecer em algum momento, né, por toda a energia que foi dedicada ali em cada cliente, por todo o trabalho que foi, você sabe muito bem disso, que é dedicado ali em cada cliente, né. Eu lembro na época da agência ali, a gente às vezes ficava até de noite trabalhando com alguns clientes, alguns projetos, passava do horário, e quando a gente tem esse empenho, esse amor, a gente sabe que esse resultado ele chega. Então a DUP para mim é esse
filho primogênito, vamos dizer assim, que é muito bem querido, tem um carinho especial, e é isso, é a realização esperada de um sonho. Eu imagino. Eu não participei não estava na feira de tecnologia, não sou o pai dessa criança, mas eu sou o tio, né, então assim, eu vi comecinho ali, como foi surgindo, eu comecei como estagiária, home office ali, a gente foi concretizando as coisinhas e tal. Realmente foi imagino, assim, uma realização, no sentido de realizar um sonho, né, realmente. E aí eu lembro que na época do escritório a gente comentava muito sobre os projetos, né, a gente ia longe e assim, sonhar é bom, porque é o combustível necessário para que a gente continue trabalhando até a realização desses sonhos, né. A gente conversava sobre vários projetos, sobre os eventos que a gente queria fazer, onde a gente queria alcançar, para onde a gente queria viajar. E aí eu queria saber agora, porque eu fiquei muito feliz, né, quando eu soube, né, sobre esse novo projeto que tá surgindo, que você tá querendo agora, concretizar mais uma coisa, né, nos seus sonhos aí. Me explica um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre esse novo projeto, né, que, enfim, tá iniciando, já começou, como é que tá aí? Em que fase tá? Como é que tá a situação? É, esse projeto ele é o filho tão querido quanto a Dupe, né, quando sabe aquela história do pai dizer que não tem um filho preferido? É verdade, é verdade. É verdade, tá atestado, tá comprovado que os 2 são muito queridos. E aí esse projeto é um projeto que também existe desde o princípio, porque quando eu falo, por exemplo, que eu sou filho de contador com professora, a educação, trazer conteúdos, inspirar pessoas, isso também está nessa minha veia empreendedora, isso também está no meu cerne criativo, na alma, sabe? E aí surge, né, esse projeto que a gente já falava inclusive também lá na época da agência, sobre ele, e hoje ele está ganhando vida, né. O Seja Lendário é um projeto onde eu quero inspirar pessoas, onde eu quero educar pessoas por esse caminho do empreendedorismo, por esse caminho de extrair delas aquilo que é melhor. Porque quando a gente fala de ser lendário, né, muitas pessoas pensam assim, quando eu comento sobre o projeto: "Ah, mas eu ainda não morri, não sou uma pessoa", né, porque as pessoas pensam assim: "Ah, para ser lendário precisa ser um Michael Jackson, precisa ser aquela pessoa, né, Já morreu. que já morreu, que já Virou viveu que virou lenda". morreu, virou lenda. Exatamente. Mas a ideia justamente do ser lendário, é porque quando a gente fala de ser lendário, a gente fica na cabeça das pessoas. O ser lendário é ser lembrado, é ser memorável. E geralmente essas pessoas que são lembradas, que são memoráveis, são pessoas de impacto. São pessoas que realizam em vida algo que traz realmente impacto, que traz transformação para a sociedade, que mudam às vezes a sua própria vida e isso é bom, né. Às vezes não muda necessariamente a vida do outro, e até muda quando muda a sua Sim, própria, sim, com né. certeza. Pois é. Então, essas pessoas que fazem projetos, obras, marcas, coisas de impacto, né. E por isso também que um detalhe importante que nesse projeto Seja Lendário, eu escolhi o raio como símbolo, como ícone, né, porque o raio, quando ele cai, ele marca. Quando ele cai, ele traz impacto. Todo mundo vê quando o raio cai, ele acende, ele tem o estrondo, então é um símbolo do impacto. E é sobre isso que eu quero falar e trazer nesse projeto, né, pessoas, marcas, conteúdos de impacto. Caramba. E quais são os anseios aí, né, o que é que esse projeto embarca, né, o que é que esse projeto abraça, né? Quais são as propostas, o que é que vai ter, o que é que engloba esse projeto aí? O que é que tu tá pensando aí para o Seja Lendário, para o É, lendário, né? esse projeto é um projeto que eu estou sendo bem audacioso, inclusive, que isso é bom, né. Estou sendo bem audacioso e é um projeto que ele tem 4 pilares fundamentais. Dentro do Seja Lendário, a gente tem o primeiro pilar, que é o pilar de comunicação, onde a gente vai ter, por exemplo, esses conteúdos voltados para essas pessoas que querem buscar por inspiração, por histórias, inclusive esse podcast que está acontecendo agora está dentro desse pilar, né, desse pilar de comunicação, de inspiração. A gente tem o pilar que eu vou precisar filar aqui agora. Então, enquanto tu olha aí, então já tô participando do primeiro pilar aqui já, participando do piloto aqui do primeiro pilar. É, exatamente. Dentro desse pilar ainda, eu quero trazer muitos conteúdos que vão trazer essa parte de inspiração mesmo para as pessoas, né, porque a gente sabe que hoje o empreendedor ele precisa dessa veia motivacional, inspiradora, porque não é fácil, Não é fácil. não é fácil. Então quando a gente escuta outra pessoa que passou por aquilo que a gente está passando, quando a gente escuta uma pessoa que conseguiu superar os desafios, vencer especialmente no Brasil, que existem seus desafios maiores ainda, vamos dizer assim, né, a gente busca essas ajudas, essas
conteúdos e a gente se inspira nisso. Isso ajuda muito, fortalece muito, né. A gente tem o segundo pilar, que é um pilar voltado para a parte de educação e treinamento, onde eu quero trazer oficinas, cursos, treinamentos Workshop. workshops voltados justamente para essa área, porque quando a gente tem, como você falou, um dom, uma habilidade, a gente precisa aperfeiçoar ela, né. E justamente essas ferramentas de educação, elas vão trazer essa força de aperfeiçoamento no audiovisual, essa de aprender a editar um vídeo, de aprender a se comunicar melhor, como falar e o que falar, né, nas câmeras, a preparar um planejamento estratégico de marketing, né, então tem essa parte também de educação. Tem a ter o terceiro pilar, eu falei que são 4, tem o terceiro pilar que é o pilar de eventos, onde eu quero trazer congressos, onde eu quero trazer pessoas para estar ali naqueles momentos de eventos, palestrando, né, e sendo também aquele grande momento ali de inspiração, de trocas ali. E o quarto pilar, que é o pilar de comunidade, onde eu quero juntar essas pessoas, né, para a gente ter de fato essas trocas, esse momento de network, esse momento de um aprender com o outro, né. Então, dentro desse projeto que, como eu falei, é audacioso e Muito. tem, né, esses 4 pilares aí. Eu só voltando para o terceiro pilar, né, que eu lembro que a gente, nas nossas épocas de escritório, a gente falava muito sobre fazer um evento numa parceria que a gente tinha com uma livraria grande aqui. Não Isso. vamos falar o nome porque a parceria acabou. É, exatamente, Agradecemos, a gente não chegou nem a utilizar o auditório deles, né. exatamente. Eles fecharam algumas bibliotecas, livrarias deles aqui em Recife, e a gente acabou não fazendo. Isso. A gente falava muito sobre isso, né, sobre a necessidade de eventos, de workshops na área educacional também, enfim, de muitas outras coisas, né. E aí, criar uma comunidade que, gere troca de experiências, assim, pra mim pelo menos, é um dos melhores pilares do projeto, né. Porque assim, eh, é muito importante a gente estar cercado de pessoas que de fato possam, agregar, né, naquilo que a gente, enfim, é enquanto pessoa, enquanto profissional, seja do marketing, seja na comunicação. Tem pessoas que são excelentes em ensinar, por exemplo, a lidar com outras pessoas, que nos ensinam: "Ó, né, se a pessoa falar isso, então eu já agiria desse jeito". Então só em estar nesse ambiente, eu tenho certeza que a troca, ela já é muito grande. Seja no workshop, seja no evento, seja num curso, enfim. Eu acredito que a questão da comunidade, até inclusive dentro do marketing digital também, né, nas redes sociais e tudo mais, é um dos pilares principais desse projeto. Assim, quando você me falou, eu pelo menos fiquei encantado. Eu já sou louco das comunidades, né, eu amo assim, tipo, poxa, questão de nicho, de experts, enfim. Eu acredito que a comunidade é o que fortalece, né. Sim, Como a gente vê também sendo usado para o mal, né, no cancelamento e outras coisas, a gente vê que a comunidade também é o mecanismo, né, que faz as coisas girarem ali, porque sem uma comunidade, sem uma audiência, né, o produto não é nada, ou o expert não é nada, ou o serviço não é nada, né. Se não tem ninguém para consumir ali, então não vai ter o retorno necessário para aquilo, né. isso. A utilização do marketing, falando assim, né. Em relação à comunidade, estar com outras pessoas, fazer esse network, né, como a gente chama, é muito bom também para agregar. Eu acho gosto muito desse pilar, gosto muito. Gosto muito de eventos e de comunicação, gosto de todos. Mas comunidade eu gosto, eu sou muito da amizade, sou muito de estar com pessoas, né. Então eu gosto muito dessa parte da comunidade. E eu acho que ser lendário, como tu falou, né, de lenda, de se quando morrer e tal, mas eu acho que a lenda se constrói no caminho. Isso. Entendeu? E assim, eu conheço muitos amigos da gente, que eu sei que você quer trazer para um projeto, que são lendários, pela história, pelo que passaram, pelo que estão construindo ainda, mas já são lendas, já são lendários, né. Você trouxe essa perspectiva aí, eu concordo 100%. Eu realmente, você falando aí, eu: "Caramba, era isso que eu tinha pensado, né". Tipo, é isso que eu estava hoje à tarde pensando: "Poxa, com o podcast e tal". Isso. Tem pessoas que a lenda se constrói no caminho, né, a pessoa só vai considerar a lenda depois que ela passa por algo ou faz algo muito grandioso. E os pesares, as lutas, as batalhas, as conquistas que a gente vai tendo são coisas grandiosas, porque no pouco a gente alcança a lenda, né, eu alcanço Perfeito, muito, né. perfeito, Matheus. E aí, eu queria te perguntar, quer falar mais alguma coisa aí do projeto? Não, é exatamente isso que você está trazendo mesmo, essa questão de comunidade é realmente um pilar muito importante do projeto, porque ajuda também a gente se reconhecer enquanto lenda, né, enquanto pessoa de impacto. Porque isso inclusive é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios de muitas pessoas que estão nesse processo, que não se reconhecem como pessoas de impacto. Isso gera também um desafio para si próprio, isso gera também um desafio para a sua própria marca, porque
aquela pessoa geralmente normalmente ela é a própria marca, e ela não se reconhece desse molde, e aí gera um desafio, por exemplo, de comunicação, porque nem ela sabe como se expressar, nem ela sabe como se comunicar, e como comunicar a sua ideia, como comunicar a sua marca, né. Então quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de comunidade, a gente também traz esse apoio, essa força para que essas pessoas se reconheçam enquanto pessoas de impacto, enquanto pessoas lendárias. Sim. Porque vão estar rodeadas de pessoas que passam pelo mesmo processo, vivem as mesmas etapas, né. Então realmente é muito importante para isso. Tem um amigo nosso, depois eu falo no off. Não, vou falar agora. Por exemplo, Pedro. Pedro me inspira muito, assim, né, nos quesitos que eu olho como profissional, como alguém que de sucesso, eu vou reconhecer ele como alguém de sucesso e eu caramba, Pedro é um cara que me inspira. Aí, assim, por mais que às vezes eu, pô, não consigo o Brasil, né, como você falou, o Brasil, empreender no Brasil não é fácil. Mas eu vejo um cara se esforçando, um cara que chegou lá, que ele batalhou desde o começo, tá, eu lembro de um ano novo na tua casa, muitos anos atrás, a gente saiu, sei lá, era de manhã e Pedro me deixou perto da minha casa, assim, estava no carro que ele tinha, sabe, e na época eu sei que ele estava construindo, estava começando ainda, ele não estava na vida que ele tá hoje, ele me inspira pra caramba, sabe. Eu lembro disso, eu lembro com muita força, assim, depois que eu vendo aqui na agência, que ele ia visitar a gente e tal, eu lembro disso. Então, assim, ele me inspira pra caramba também. E é exatamente isso, né, a comunidade, como eu falei, né. Eu vou falar de outro pilar então, eu Mas é interessante você falar isso, e é recíproco esse carinho por Pedro também, né, porque além de grande amigo meu, padrinho de casamento, afilhado, enfim, é também meu sócio na agência, né, e é uma pessoa, assim, que eu quero trazer para estar aqui também nesse projeto, porque é sim uma pessoa, um empreendedor, é sim uma pessoa de impacto e que gera impacto na vida de muitas pessoas também, como você está trazendo aqui, né, nas empresas e em todos os projetos que Pedro abraça, ele tá também gerando impacto nessas pessoas. direto e indiretamente, né, É, até sem saber, né, Pedro, você me inspira. Pedro, queremos você aqui, né, em breve, quem sabe. já vamos então para pensar um episódio com Pedro aqui nesse podcast. Isso aí, o famoso Pedro, agora ele ficou famoso. É, O pessoal vai dizer: quem é esse Pedro?" Quando ele aparecer, vocês verão. verão. Pedro vai vir aqui um dia. E eu queria saber, né, o terceiro pilar acho que é eventos, né, que você falou. Eu queria saber se tu tem, assim, um grande evento, né, um tão sonhado, um evento dos sonhos, assim, eu quero chegar nesse patamar aqui, de produzir um evento desse porte que, vai falar sobre esse tipo de assunto e vai ser proporcionado para essas pessoas, assim. Tem um evento dos sonhos, assim, que tu tem ou tu ainda não pensa como é? Olha, tem um evento, na verdade no Brasil hoje nós temos alguns eventos voltados para essa parte de marketing, de empreendedorismo, muito embora a maioria acontece sempre em São Paulo, né, alguns não conseguem alcançar, né, toda a dimensão continental do nosso país. E hoje eu tenho sim essa ideia, esse projeto desse evento de trazer influenciadores, criadores de conteúdo para justamente estarem compartilhando as suas experiências com pessoas que querem também consumir esse tipo de conteúdo, empreendedores, marcas, que possam trazer de fato esse evento que respira, transpira inspiração, criatividade, aquela energia toda ali da criação, de fazer, de botar a mão na massa. Então penso sim, eu não posso revelar um nome ainda porque não tem nada registrado, né, a gente tem um probleminha com direitos autorais, perdão, não É posso verdade. falar ainda, mas sim, esse evento é um evento que eu quero promover para inspirar cada vez mais essas pessoas que estão nesse caminho por algo melhor, por ser pessoas lendárias. Sim. E engraçado, né, sempre São Paulo, claro, a capital, assim, a gente vai dizer que é a capital do país, mas é um polo grande polo tecnológico, de marketing, de tudo, enfim. Um grande PIB, uma parte do uma grande parte do PIB do Brasil está em São Paulo. Sim, Mas Recife e Fortaleza são gigantes, né. A gente vê de vez em quando algum expert, alguém grande vem fazer um evento aqui, realmente faz, mas é algo muito pontual, né, não é alguém que vai de olhar com carinho para a cidade e queira fazer algo de impacto, de relevância para mudar a cidade. isso, Vem, faz o seu evento, vai embora. Até pessoas que moravam aqui, estão indo para São Paulo, estão indo para Alphaville, para Barueri, enfim. isso, Não, enfim, a vida dela é lá, os empreendimentos são lá, enfim. A gente quer, de fato, olhar para cá de uma outra maneira, né. E assim, isso. eu quero estar nesses eventos Com certeza você estará. como convidado, como pagante, enfim, como trabalhando também, não sei, Você mas eu quero estar nesses eventos. E eu queria perguntar para tu agora, se você tivesse aí que escolher um tópico que todo mundo deveria dominar para conseguir audiência, para conseguir gerar um retorno, para conseguir se tornar uma autoridade no seu nicho, na sua área, para conseguir gerar um impacto, como você falou, né, como de fato uma lenda, alguém lendário, mas se você pudesse escolher ali
um tópico que todo mundo deveria dominar, qual seria, assim? Eu sei que essa pergunta é um pouco difícil, tem que dar uma pensadinha, mas qual seria? Fala aí. Olha, Matheus, hoje quando a gente fala de ser autoridades, né, em um assunto, em determinada área, a gente fala que aquela pessoa ela é referência. E para ela ser referência, ela precisa ter domínio daquilo. Para ela ter domínio, ela precisa viver exatamente aquilo. Ela precisa ser exatamente aquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de quando você me pede para escolher um tópico, né, eu imagino que essa pessoa ela precisa ser autêntica, ela precisa ser verdadeira, ela precisa viver de fato aquilo no dia a dia, ela precisa estar 24 horas do seu dia, né, 24 horas assim, de um modo de falar, é claro, mas ela precisa estar pensando naquilo, ela precisa estar vivenciando aquilo, respirando aquilo, né. E isso vai fazer com que ela esteja no topo daquele pensamento, no topo daquela área, independente de não ser maior daquele nicho, daquele mercado. Mas ela está vivendo em função daquilo, pensando, respirando, consumindo aquilo, faz com que ela esteja naquele processo ali, né, de ter domínio daquele assunto. Então, quando eu sou verdadeiro comigo mesmo, quando eu sou verdadeiro com aquilo que eu consumo, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu transpiro, com aquilo que eu vivo, eu consigo ser, independente da quantidade de pessoas que eu alcanço, autoridade naquela área. Eu consigo ser verdadeiro naquela área. Eu consigo ser autêntico, transparente, enfim. Então, hoje, se eu pudesse dizer para qualquer pessoa que está começando, que está buscando esse caminho, do que é que eu vou fazer da minha vida, e isso é comum, eu acho que muita gente passa por esse processo de: "Ah, eu quero talvez entrar no digital, eu quero mas o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Blogueirinha. O que é que eu qual é o tipo de conteúdo que eu quero produzir, que eu vou produzir?". Olhe para você, olhe para você. Olhe para aquilo que você tem de melhor. É claro que às vezes é um processo difícil até, né, muita gente não consegue olhar para si, aquele velho exercício do espelho é difícil de reconhecer as suas habilidades, de reconhecer aquilo que você é bom, né, mas esse é o caminho que é necessário ser trilhado. É olhar para si, é perceber o que é que eu vivo, o que é que eu transpiro, o que é que aquilo realmente me chama, tá no meu cerne, tá na minha alma, né, Sim. tá na minha veia. Então, é isso. Tem pessoas que falam com tanta naturalidade que você fica: "Caramba", tipo assim, ela não precisou pesquisar, não precisou decorar, não precisou nem olhar pra cima pra pensar, ela falou com aquela naturalidade, porque talvez ela viva aquilo há muito tempo, Exatamente. né. E assim, tem até aquele não sei se você já viu, aquele geralmente é um exercício de desenvolvimento pessoal que você faz 3 círculos, e aí você faz: "O que é que eu sou bom, o que é que eu gosto, o que é que as pessoas pagariam pra que eu fizesse", né. Isso. É. Porque assim, às vezes, tem a parte treinável, mas tem também a vocabilidade, né. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, vou citar um exemplo aqui até de Recife, né, que ficou famoso agora, Guto Galamba, né, com aqueles vídeos e tal. Polêmico, É, polêmico. muito polêmico. "Guto, queremos você aqui". Alguém de impacto, né. Sim, sim, bastante. E aí eu fico pensando: "Caramba, ele falou algo com tanta autoridade, com tanta naturalidade, não precisou pesquisar, não precisou pegar uma referência, não precisou pegar um papel, um celular. Ele falou porque ele sabia aquilo, é alguém que vive aquilo. Ele sabia as respostas todas de prontidão. Não como alguém que treinou antes, não como alguém que ensaiou antes, não como alguém que pensou e decorou antes, não. Mas como alguém que já engloba todo aquele conhecimento com aquilo que ele é. E ele se propõe aquilo, né. Eu conheço até pessoas que, por exemplo, um mês ele é videomaker, no outro mês é massoterapeuta, no outro mês vai ter essas pessoas. Sim, sim. É surfista, no outro mês É, tá fazendo escalada. Rapaz, e você se você é bom, um pouquinho bom em cada coisa, você não é bom em nada. Você concorda comigo? Então assim, e só mudando um pouquinho de assunto agora, né, que eu queria agora perguntar sobre esse projeto que nós estamos agora, né. O lendário podcast, né, o lendário cast, a gente vai implementando aí os jargões, as introduções, tudo, e vinheta. já gostei desse "queremos você aqui", já vai pegar. Então assim, eu queria perguntar um pouco mais sobre esse projeto, né, quais as pretensões, né, o que é que você espera. Fala um pouquinho aí sobre a sua visão sobre o lendário podcast. A gente tá começando aqui hoje dessa forma muito dinâmica, eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Não é nem o encerramento ainda, mas eu É recíproco, é, eu feliz por você estar aqui também. tá fluindo. E aí, qual a pretensão, o que é que você pensa, assim, para o futuro do Lendário Podcast, o que é que você quer com isso, assim? É. É engraçado que quando a gente fala, por exemplo, de consumir muito, né, eu sou essa pessoa que consumo marketing da hora que eu acordo, produção de conteúdo da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, às vezes sonhando, eu tô consumindo conteúdo Eu sobre vejo isso, eu vejo. pronto. A história, assim, bem elaborado, bem produzido, editado, com legenda, com música, com tudo.
até no café da manhã, até de Exatamente, uma caminhada na praia. exatamente. E aí é interessante porque, por acompanhar muito esse universo, a gente percebe, existem estudos, né, que comprovam que o podcast, ele é uma das melhores mídias do momento. Porque é uma mídia autêntica, é uma mídia que, por exemplo, a gente está aqui, a gente está conversando, a gente está fazendo essa troca e uma troca verdadeira. Então, por ser verdadeiro, por ser natural, hoje é uma das mídias mais consumidas, é uma mídia que está em crescimento, que está em ascensão, e inclusive no início do ano aconteceu um desses eventos que a gente está falando aqui em São Paulo, e a grande maioria dos palestrantes desse evento, eles falaram que o podcast era a mídia do ano de 2025. Então que era necessário cada vez mais as marcas investirem em podcast, é tanto que a gente tem visto isso, marcas como, por exemplo, Nubank tem o seu podcast, Natura tem o seu podcast, e cada vez mais outras marcas estão produzindo, elaborando seus podcasts para poder trazer essa troca verdadeira, essa troca autêntica. Então, o podcast é a mídia de 2025 e 25 e a tendência é que continue sendo por um bom tempo. E aí, por isso, e pensando nisso também, que eu trago essa ideia de ter um podcast dentro desse projeto Seja Lendário, que é onde a gente vai justamente trazer essas pessoas de impacto para narrarem as suas histórias, para contar as suas histórias, para conseguir extrair delas aquilo que muitas vezes nem ela reconhece, né? Porque às vezes a pessoa não, por não falar da sua história, às vezes não reconhece, né? E quando a gente começa a falar da própria história, fala, "Pai, poxa, eu já passei por tanta coisa E mesmo." o lendário podcast vai jogar uma luz ali, né. Dário vai chegar pra convidar a pessoa: "Eu nem tenho nada de interessante", aí Dário vai dizer: "Isso, Será? isso aqui", né. É, E assim, eu acredito muito na pessoalidade do podcast, né. A gente tá aqui agora e as pessoas que estão assistindo querem é como se estivesse aqui sentado na mesa, quem é Pedro? exato. Onde é que eles estão? Perto da Agamenon, né, que a gente falou do escritório aqui Sim. perto, e as referências vai pegando e você vai criando uma intimidade, daqui a pouco surge uma piada interna que tá na internet, ou seja, é externa, mas é interna daqui de quem assistiu, de quem estava Isso, aqui. isso. E essa pessoalidade eu acredito que é o que que gera essa proximidade, o querer consumir mais, de querer estar perto, né. E aí a gente vê o sucesso dos cortes, o sucesso dos É, programas, exatamente. enfim. E eu queria te perguntar, né, se você tá ansioso pra alguém vir aqui em específico ou algum nicho específico, entrevistar algum nicho específico. Tipo assim: "Caramba, eu acho que o episódio com essa pessoa que faz isso aqui vai ser muito bom, vai ser assim, vai ser essa eu estou ansioso por este dia". Sim. Olha, Matheus, eu tô realmente ansioso, sim, por algumas pessoas, de modo especial, e algumas pessoas que eu tenho inclusive conhecido recentemente a história, e pessoas como, por exemplo, a Karina Vasconcelos, que eu estou conhecendo agora, uma professora da Universidade Católica de Pernambuco e que está gerando um projeto lá dentro, um projeto fantástico. É uma pessoa que estudou na Europa e que está trazendo um conceito inovador para o Brasil. Então, é uma pessoa que está trazendo realmente impacto, Impacto. né? Então, além disso, alguns criadores de conteúdo também, que são pessoas que mudaram a sua própria vida, muitas vezes por produzirem conteúdo para a internet, por viralizarem, por estarem trazendo um conteúdo, às vezes, ali de humor, ou um conteúdo relevante também. E são pessoas que transformaram as suas próprias vidas e, consequentemente, a vida de outras pessoas também. Então, essas pessoas, sim, eu quero trazer, eu quero falar um pouco sobre suas jornadas, saber um pouco das histórias de cada um, porque tem um processo de, por exemplo, como é que a pessoa pensou naquele nome, né? Como é que a pessoa migrou para essa área? Por exemplo, temos inclusive agenda para alguns criadores de conteúdo do nicho de alimentação. Então, como a pessoa começou a ir aos restaurantes e se ofereceu para gravar um vídeo, porque ninguém começa sendo chamado para Sim, gravar, né. sim. Então, esse processo do dia a dia, do como começar, do como fazer, até a primeira publi, o primeiro conteúdo pago, né. Então todo esse processo, eu quero estar trazendo para que as pessoas possam tomar conhecimento dessas histórias. E assim, você vê, por exemplo, esse nicho aí de comida, né, enfim, traz um impacto pra pessoa que tá produzindo conteúdo, porque ela vai ter um retorno sobre aquilo, traz um impacto para o restaurante, para o comércio local, porque muitas vezes a gente vê aí o pessoal nessa era de aplicativos de delivery, não vou nem falar nome, marcas aqui, aplicativos de delivery, a gente vê os restaurantes, porque acaba que as coisas que são recomendadas são fast foods, então o restaurante do bairro, o restaurante, mais mais antigos, mais tradicionais das cidades vão ficando de lado, acaba ficando de lado, né. Sim.
Então, de fato, também gera impacto. O influenciador ele sempre vai gerar impacto, seja para o bom, seja para o ruim, seja para o cara que só quer consumir e ir embora, ele não vai ficar nem feliz nem triste, ele tá ali, né, quero ver a vida dele. Sei lá, Sim, tem pessoas que exatamente. consomem para ver o que a vida dos outros, se inspirar também, enfim, né. E, inclusive, na agência nós temos um cliente, um restaurante grande aqui de Recife, e que a gente percebe que os conteúdos quando são produzidos, por exemplo, por esses criadores, ele traz um retorno diferente, né, porque quando a pessoa é alguém que indica, e indica muitas vezes com a sua naturalidade, porque o criador de conteúdo, o que é que ele faz? Ele chega lá para gravar um conteúdo do jeito dele. A gente não chega para o criador e faz: "Olha, a gente quer que você grave", claro que tem um briefzinho ali, o que o restaurante precisa, quais são as informações a ser passadas, mas o formato do conteúdo é do criador. Então existe aquela transparência, aquela naturalidade, aquela autenticidade que a gente Autenticidade. estava falando há pouco, né. Então quando o criador ele cria, por exemplo, esse conteúdo indicando um restaurante, um lugar do seu jeito de criar, do seu jeito de fazer, naturalmente aquelas pessoas que já acompanham aquele criador e que se identificam com ele, porque se identifica com ele, né, vai ser alcançada por aquele conteúdo. Então é um marketing muito forte, esse marketing de influência, né, onde a gente tem ali autoridade, onde a gente tem ali autenticidade, onde a gente tem ali verdade. Tem casos, em alguns Identificação, né, sim, a a identificação audiência se identifica muito com quem tá falando. exatamente. Então traz sim muito impacto e consequentemente muito retorno, tanto para a vida do negócio, daquela marca que está sendo alcançada, né, por aquele influenciador, tanto para o próprio influenciador, porque vai gerando também cada vez mais autoridade com ele, a depender do cliente, da marca que ele está, né, se afiliando, se e promovendo, né. Então é um processo de ganho mútuo. E aí eu queria saber agora, o que é que você acha, o que é que tu acredita que vai ser a maior mudança no mercado digital nos próximos anos, assim? Tanto no mercado digital, no marketing, enfim, o que é que tu acha aí que é a grande mudança da vez, para o mercado? Olha, hoje está com uma crescente muito forte aí da inteligência artificial, né, e que ela está realmente transformando muito esse mercado de mídia, porque eu até brinco, eu até falo na agência que hoje uma agência de pequeno, médio porte, ela consegue produzir um conteúdo, um material de uma agência de grande porte, né. Comercial pra prefeitura eu já vi. Exatamente. Uma Esses série esses dias sem brincadeira, eu tô falando sério. Eu vi, acho que ontem, antes de ontem, um cavalo pulando de trampolim na piscina. E assim, dando cambalhota e tal. Caramba, isso aqui é muito real, muito, muito real. Uma zebra pulando e tal. sim. Então, com certeza, a inteligência artificial ela é sim esse ponto de virada no marketing, na produção de conteúdo, na mídia, para quem trabalha com isso, né, inteligência artificial. Mas existe a ferramenta que ela está acima da inteligência artificial, que é a inteligência humana. Eu sabia que ia falar isso. Exatamente. E como humanista, como você falou, né, não posso deixar de trazer esse lado, porque quem opera a inteligência artificial é um homem, é um criativo, é uma pessoa que está ali e que tem a habilidade de gerar um prompt necessário, né, para que a inteligência artificial faça o trabalho dela. Então, se não existe, por exemplo, uma mente criativa por trás da inteligência artificial, ela vai gerar só mais um conteúdo genérico, É. né. Então eu vi recentemente um comercial também produzido recentemente não, acho que já tem um tempo, por inteligência artificial, mas que era um comercial fantástico na criatividade. Então você percebe que, para existir aquele material, foi necessário uma mente criativa, uma mente brilhante por trás, para gerar aquele comando, para que a inteligência artificial fizesse Primeiro aquele pra ter a ideia, né. Ela exatamente, teve a ideia, exatamente, se não fosse a ideia, se ela não tivesse tido aquela ideia, não tivesse tido o primeiro pensamento sobre aquilo, nada teria sido feito, nem a inteligência artificial teria criado algo assim, então, né. exatamente. E aí quando a gente fala, por exemplo, né, que a inteligência artificial ela tende a ser essa virada de chave, é interessante a gente pontuar também que é importante que as pessoas estejam preparadas para operar essa ferramenta, porque senão vão ser mais conteúdos genéricos, vão ser mais do mesmo, e não vai ter justamente isso que a gente já falou tanto aqui hoje, que é essa A autenticidade, né, que é autenticidade. essa verdade. Então acho a palavra desse podcast é autenticidade, né, todo mundo já pegou, já pegou. Então, chegando agora perto do final, porque eu acredito que a gente vai aqui daqui a pouco fechar o nosso estúdio, né, eu queria perguntar aí, quais são os passos, Dário, né, manda uma mensagem pra audiência, pra galera que vai assistir esse primeiro episódio do lendário podcast, lendário cast, né. Quais são os passos para quem quer começar a trilhar um caminho rumo ao lendário?
né, rumo a ser uma lenda, ser um lendário. Quais são os passos? Manda uma mensagem pra galera que tá assistindo. Olha, a primeira coisa é você olhar para si, é você reconhecer as suas habilidades, as suas potências e sem vergonha. E sem vergonha reconhecer aquilo que você é bom. E a partir do momento que você sabe, que você reconhece aquilo que você é bom, dedique tempo naquilo, invista tempo naquilo, mas não tenha medo de procurar, de estudar, de se capacitar cada vez mais naquela área, né? Porque por mais que a gente tenha uma habilidade para algo, é como uma pedra bruta que precisa ser lapidada, aperfeiçoada todos os dias. Então, quando eu falo, por exemplo, de investir tempo, investir em estudos, investir em dedicação, para realmente viver daquela área, né, daquele nicho que você escolheu. Então, como vocês estão vendo aí, houve esse corte, porque a gente teve um probleminha aqui técnico, né, é o episódio piloto, é o episódio teste, faz parte que isso aconteça, mas como eu estava dizendo para vocês, da pergunta de Matheus, né, eu acredito sim que todo mundo tem algo lendário dentro de si. E o nosso maior desafio é descobrir como comunicar isso para o mundo. E aí, depois dessa frase muito impactante, me impacta de fato como lendário quer dizer, né, eu queria agora encerrar. Aí eu passo pra você, Dário, né, que a partir de agora vai ser o host oficial. Eu tô aqui nesse primeiro episódio, mas você a partir de agora vai conduzir esse projeto. Muito sucesso. Tô muito feliz de estar aqui, como eu já disse. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigado a pelo você convite. pelo convite, por estar Mais uma aqui, né, história pela pra gente presença. contar, né, mais uma história juntos. Exatamente. E aí pode encerrar, o podcast é todo seu. Espero voltar mais vezes, seja como convidado, seja como co-host, seja como espectador, como alguém da equipe, eu quero voltar. Gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar com essas pessoas e eu me sinto em casa, né, aqui eu me sinto em casa. Você está em casa, você está em casa. Matheus já faz parte do projeto Seja Lendário, é colunista aí na página, trazendo alguns conteúdos pra gente, e com certeza estará aqui em outros episódios, já deixo aqui o convite também, e para você vir participar também com a gente em Tá outros gravado, momentos. tá gravado. Tá gravado. E aí para você que nos acompanhou até aqui, eu quero pedir a você que está assistindo isso pelo YouTube, curte, comenta, compartilha com as pessoas que você acredita que são pessoas também de impacto, e são pessoas que vão ser impactadas por esse conteúdo também. Esse conteúdo também vai estar disponível no Spotify. Se você está ouvindo, acompanhando pelo Spotify, deixa aí também o seu comentário para que esse conteúdo ele possa, de fato, ir alcançando umas pessoas que vivem de internet precisa dessa recomendação, Precisa. né? Especialmente no começo. E eu agradeço também a sua participação, você ter ficado conosco até aqui e pode com certeza anotar na sua agenda aí, acompanhar nas nossas redes sociais que vem muito conteúdo de impacto, né, para transformar a minha vida, a vida das pessoas que vão estar aqui e a sua vida também. Então, seja bem-vindo ao Lendário Cast e é isso. Até a próxima, né. Até a próxima. Let's